Olá, eu sou Calbi Cerquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do JC às 15, sempre trazendo temas importantes de discussões para a sociedade. E o nosso convidado de hoje é o Carlos Valdemar, que é diretor do Sindicato da Construção Civil daqui do Amazonas. Carlos, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o JC às 15, e saber que uma categoria tão importante para a sociedade, que é o pessoal da construção civil, também já se encontra representada aqui no nosso JC. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Calbedo. É uma satisfação estar aqui. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E vamos falar um pouco sobre o nosso sindicato como diretor. Trabalho que o nosso sindicato anda desenvolvendo, as nossas lutas. Então, isso é importante. Importante que nós possamos falar um pouco como é a construção civil, como anda o trabalho na construção civil. Legal. Carlos, quando a gente fala na construção civil, a gente vê aquela ideia do profissional que é o ajudante de pedreiro, que é o pedreiro, aí vem toda uma série de profissionais que desenvolvem aquela obra ou aquele trabalho. Eu queria saber de ti, nesse início de conversa, como é que está a capacitação para aquele empregado da construção civil? Porque antes a gente dizia que qualquer pessoa podia ser um ajudante de pedreiro, podia ser um pedreiro, coisa parecida, mas a gente sabe que não é. O cara tem que ter experiência, tem que ter capacidade. Como é que está essa questão da capacitação? Hoje vocês têm algum tipo de programa específico para capacitar pessoas para a construção civil, cara? Hoje nós, como você falou, né? Hoje nós estamos com déficit de mão de obra, que é do profissional. É o ajudante, a gente consegue ter o ajudante porque ele não é um profissional ainda. Então, mas o profissional, pedreiro, carpinteiro, ferreiro armador, nós estamos com déficit. Porque hoje, dentro da construção civil, essas funções, ela ficou escassa. Porque hoje, por exemplo, quem é da construção civil, que já é da antiga, não quer que o seu filho seja um pedreiro, seja um carpinteiro, um ferreiro armador, que ele quer que o seu filho estude, faça uma faculdade e seja melhor do que ele. O pai e a mãe sempre querem que os nossos filhos sejam melhor do que nós. Então, e hoje o sindicato, nós procuramos o governo municipal e estadual para ter uma parceria de fazer curso, que a gente não conseguiu, mas as empresas, tem algumas empresas que estão capacitando o trabalhador para que ele tenha essa qualificação. Tem alguns trabalhadores que procuram a gente, eu quero fazer um curso, mas eu não consigo. Porque quando nós procuramos alguém para fazer o curso para nós, quando diz que é um sindicato, o pessoal quer o olho da cara. Então é mais fácil a gente ajudar o trabalhador que já está fazendo com a metade, ou então com 30% ajudando, do que a gente fornecer o curso total. Porque quando a gente fala sobre isso, os profissionais eles acham que todo sindicato tem muito dinheiro, então eles querem o olho da cara. Mas se Deus quiser, a partir agora desse ano que vem, a gente está já trabalhando em cima de qualificação dentro dos canteiros de obra junto aos trabalhadores. É isso que eu ia falar. Inclusive, eu já faz algum tempo eu ouvi essa história e tinha umas matérias sobre empresas que estavam fazendo a capacitação dentro dos próprios canteiros de obra. Isso aí é um passo importante, né? Exatamente. Isso aí, porque hoje, quando as empresas procuram um profissional, que é da área da construção civil, é igual da área da montagem. Montagem, um soldador, TIG, MIG, um soldador especializado, ele tem que ter um curso bem específico. Hoje nós temos uma parceria junto ao Ministério do Trabalho, que ele fornece esse curso e nós indicamos o trabalhador para fazer. Legal. Então, é uma parceria que é junto ao governo federal também, que trouxe através do Ministério do Trabalho. Então, nós estamos indicando trabalhadores que queiram fazer o curso de qualificação. Carlos, para a gente, conversando sobre construção civil, quantos trabalhadores hoje vocês têm sindicalizados? Quantos estão na ativa? Dá um perfil, um retrato para a gente dessa questão. Hoje, sindicalizado, acho que nós temos uns 3 mil e poucos trabalhadores sindicalizados. Agora, só em Manaus ou no estado como todo? Contando o estado. Mas trabalhadores hoje que nós temos, a base de 20, 25 mil trabalhadores na categoria, né? Mas sindicalizado nós temos pouco, porque tem muitas empresas que ainda trabalham informal. E nós combatemos sobre isso
Conversamos com os trabalhadores, falamos a respeito da lei trabalhista da nossa convenção, e mesmo assim tem trabalhador que às vezes prefere trabalhar informal porque ele acha que ele está ganhando muito. Mas no final das contas, os encargos que é mais importante para aposentadoria, até para aposentadoria quando ele estiver mais velho, ele não vai conseguir. Aí o trabalhador acha que o só importa o agora e o depois. Carlos, a gente tem visto também aqui em Manaus, e eu falo especificamente de Manaus, muitas obras, né? Muitas obras aí a todo vapor. A gente vê a obra da Ingeco, a gente vê a obra da Direcional, a gente vê de uma série de... Estou falando isso porque, né, esses são empresas que têm hoje, realmente, estão aí na construção civil muito forte. Da capital, né? Tem todo mundo aí. Isso, como você falou, existe um déficit de profissionais. Esse pessoal, as construtoras estão sofrendo com isso, vão buscar onde? Não dá para realmente tentar empregar cada vez mais aqui nós, amazonenses, o trabalhador que está aqui em Manaus? Sim, aqui no nosso estado nós temos um problema. O problema que é o salário que é mais baixo de que alguns estados, não são todos os estados, mas o estado da região norte, nordeste, nós ainda somos um dos melhores. Agora a gente perde para sul, sudeste, a gente perde para essas regiões. E o trabalhador está indo muito para empresas fora do nosso estado, porque lá ele está ganhando melhor, lá ele consegue um salário melhor, uma cesta básica melhor. E as empresas hoje, que nem sempre nós falamos no canteiro de obra, há 15, 20 anos atrás, nós fazíamos uma produção que superava o triplo do nosso salário. Hoje as empresas elas não dão mais nenhuma produção, nem hora extra. Então o trabalhador aqui se sente excluído pelo patrão sobre essa situação. Então, aqui a gente tem esse déficit, onde o patronal ele qualifica, mas demora para que seja classificado um trabalhador. E nós estamos nessa luta diária, até nós estamos numa database, que começou agora em junho, nós estamos já discutindo nossa database. Então, tudo isso agrega o quê? O trabalhador com a dificuldade de conseguir algo de melhor e o patrão querer dar para o trabalhador. O sindicato dos patrões falaram já em alguma coisa em torno de 6%, é isso mesmo, essa informação? Está nesse patamar a negociação? Todas as nossas reuniões que nós fomos para a negociação, todas que foram convocadas, nós tivemos. Certo. Na última, que nós colocamos, que a gente queria uma resposta do patrão, que nós colocamos a nossa pauta de negociação e eles mandaram a dele. A dele não tem como a gente aceitar. Se a gente aceitar o que o patrão mandou, nós estamos retroagindo. O que eles querem é tirar benefício que nós já temos há anos na nossa convenção, onde melhora a vida do trabalhador. Eles querem tirar do trabalhador o direito de ganhar uma cesta básica que hoje aqui é uma das menores no nosso estado, porque o nosso NPC, ele é medido até Belém, não chega até Manaus. Se nós fôssemos fazer fosse mesmo a real hoje, aqui no nosso estado, uma cesta básica para o trabalhador viver bem com a família tem que ser no mínimo R$7.000. Entendi. E o patrão quer tirar esse direito do trabalhador, quer tirar o direito onde o trabalhador possa dar algo de melhor para a sua família, comer melhor, ter aonde ver o seu filho sair para a escola de manhã, tomar o café, se ele estuda à tarde, ir para a escola já com almoço. Mas isso não, porque o que o patrão quer colocar? Tirar a cesta básica, que é um valor pequeno de R$265, porque se o trabalhador faltar por doença, ele trouxer um atestado, o patrão não quer dar mais a cesta básica. E agora a gente tem que orar, rezar, fazer tudo o que tem para não adoecer, porque senão vai perder a cesta básica porque o patrão não quer dar. Essa é uma questão, eu vi um dia desses uma funcionária, eu passei no corredor de uma instituição onde eu estava, e ela disse, poxa, para a colega dela, poxa, maninho, eu não deu para vir ontem, né? Eu não vim ontem porque eu tive que ir no pronto-socorro, não sei o quê, e eu já perdi minha cesta básica, já perdi minha cesta, esse mês eu não vou ter cesta. E aquilo eu fiquei pensando naquilo, peraí,
Não faltou porque quis, não teve. E eu não sei qual é o intuito de você tirar uma cesta básica de alguém que vai no médico, que tem um problema médico, que tem um atestado médico dado por um profissional que tem fé pública, né, de certa forma. Eu não sei por que não se aceita, mas essa discussão vai longe com vocês, né? Vai longe. Até nós começamos hoje a nossa greve geral. O patrão, ele acha que, ao invés de melhorar a vida do trabalhador, ele quer tirar os benefícios e a gente não vai aceitar. 6% ainda de 2 vezes é uma proposta imoral para a gente. Entendi. Ainda tirar os direitos que os trabalhadores têm, porque quando você adoece, a empresa não quer mais nem saber do trabalhador. Acontece um acidente, nós temos até o 15º dia útil que a empresa ela tem que nos amparar, já o 16º dia já é com o INSS. E para você conseguir um benefício pelo INSS, não tá fácil. Hoje o sindicato, o que nós fazemos? Quando o trabalhador está nessa situação, nós disponibilizamos cesta básica, nós pagamos até consulta para o trabalhador, nós ajudamos, tem trabalhador que não consegue, às vezes, nem pagar o aluguel dele, nós ajudamos, porque não é culpa do trabalhador você adoecer, ou então sofrer um acidente de trabalho, a empresa ela tinha, já que o trabalhador ele me ajuda a ter um faturamento bom para a minha empresa, eu vou ajudar ele quando ele precisa da empresa, mas não faz isso, se puder tirar do trabalhador, as empresas fazem isso, os empresários eles fazem isso, preferem tirar do trabalhador do que ajudar. Esperamos que as negociações sejam as melhores possíveis e que vocês tenham realmente os ganhos que vocês queiram para a categoria. Agora, Carlos, me fala um pouquinho sobre a tecnologia para vocês. Vocês utilizam algum tipo de tecnologia está melhor para trabalhar na construção civil hoje do que antes? Ou continua ainda aquela coisa do cara carregar o carrinho, tendo que fazer isso, ou coisa parecida? Tem algum tipo melhorou pouca coisa. Melhorou pouca coisa porque, que nem eles falam, trazer uma tecnologia melhor para cá, o nosso estado é um custo muito grande. Então, sempre as pessoas tratam o nosso estado como se ele fosse o último do mundo. Não vou nem dizer do país, o último do mundo mesmo. Porque, até quando nós estamos fora, as pessoas veem o nosso estado, o Amazonas, região norte, como se fosse a escória do nosso país. E não é assim que funciona. Todos nós somos brasileiros, nós vivemos aqui no mundo onde somos iguais, mas as pessoas não veem a gente dessa maneira. Mas melhorou pouca coisa, mas melhorou. Hoje você já não faz massa na enxada, tem uma betoneira. Hoje antigamente um prédio desse que você levantava em 2 anos, hoje com 3, 4 meses você já está com o prédio lá terminando já a estrutura, porque tem a forma, que hoje a maioria é por forma, não é que nem antigamente. É o que a gente chama de pré-moldado, é isso? Hoje é um pré-moldado, exatamente. Mas, fora isso aí, continua a mesma coisa, principalmente, que nem a gente fala, vai chegar, mas enquanto não chega, nós temos que discutir a melhoria do trabalhador, porque o trabalhador está produzindo mais e ganhando menos. Carlos, com relação à questão de acidentes de trabalho, também a construção civil tem essa característica muito grande com relação a acidentes. Diminuíram? É possível diminuir o que tem acontecido, diminuir ainda mais? Como é que está isso? Diminuiu mais. Antigamente os acidentes eram mais frequentes, hoje não, porque todos os dias nós estamos nos canteiros de obra conversando com o trabalhador sobre o direito trabalhista, sobre segurança do trabalho, então hoje diminuiu muito. Mas agora nesse ano nós tivemos 3 acidentes fatais. 3 acidentes fatais. Antigamente era muito mais. Mas, assim, que sempre nós falamos para o trabalhador. O salário que ele ganha, o dinheiro que ele ganha, não vale a vida dele. Mas, às vezes, quem é pai de família sabe onde o sapato aperta, né? Então, a gente tenta amenizar, conversar com o trabalhador, mas tem trabalhador que é teimoso. Você está orientando, está falando o que ele não tem o que fazer, porque vai acarretar um acidente, ou então a própria vida dele, mas infelizmente ainda tem ainda essas situações de acidente. Existe muito ainda grande resistência com relação ao uso dos EPIs, por exemplo, dentro da obra? Não como antigamente, né? Mas ainda tem alguns ainda que ainda ficam ainda receioso, não é receioso, é teimoso mesmo de usar porque se eu usar o capacete me atrapalha, não, mas e a sua segurança? É importante a segurança, você tem que se adaptar e se acostumar
hoje é ensinar a proteção. Você tem que se proteger, porque o acidente ele é imprevisível. De repente está andando, cai alguma coisa, como já teve vários acidentes que a gente já presenciou, então o trabalhador ele que tem que se proteger. Carlos, você tem quanto tempo de construção civil? Eu comecei na construção civil em 92. Isso, 92 para cá. Hoje, mas de carteira assinada eu comecei em 90 e 99. Não, em 97. Você trabalhou em obra, fez todo. Você hoje é um profissional, você é o quê? Um pedreiro? Você Eu sou, minha profissão é ferreiro armador. Ferreiro armador. Mas eu fiz aquele que enrola o ferro lá. Aí eu fiz uns cursos e eu me formei em técnico de edificações, fiz aí uma faculdade de engenharia, mas não terminei, incompleto. Mas é que nem sempre nós falamos, nós hoje temos que ter essa vontade de crescimento. Porque o que é que faz crescer um profissional? Você estudar. Então a gente fala muito isso no canto interior. Nós temos amigos que era servente, hoje é engenheiro, que é até empresário, dono de empresas da construção civil. Porque se a gente for deixar que o cansaço tome conta da gente vai continuar na mesma. Carlos, e de sindicato? Quanto tempo você tem de sindicato aí? De sindicato eu tenho desde 2009, 14 anos, entre 14 e 15 anos de sindicato. Tá, então o Carlos que começou lá na construção civil, lá, entrou no sindicato, tem experiência tanto no canteiro de obras, quanto na questão administrativa, na gestão, e agora também está pensando na política. Exatamente. O que está te levando, o que te levou a ser pré-candidato hoje, por exemplo, a deputado federal? O que te estimulou a fazer isso? Eu só queria saber da política sindical, né? Porque a política sindical ela já dá um trabalho, e a política externa, partidária, é que dá trabalho mais ainda. Então, assim, para mim, só que eu já estava de bom tamanho. Mas quando você começa a trabalhar com pessoas, começa a andar como nós estamos andando no município do nosso estado, pessoas procurando a gente vê o trabalhador ser uma assistência, onde ele possa ter uma condição de vida melhor. Então, muitos trabalhadores que são amigos nossos, e também pessoas que estão comigo, amigos, vem candidato, eu ainda tive uma resistência para não vir, mas eu digo, eu vou tentar. E hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, então coloquei meu nome à disposição, hoje eu faço parte do Solidariedade, e a gente aí está ligado com o ex-prefeito Davi Almeida, e a gente está fazendo um trabalho onde a gente possa trazer melhorias para os trabalhadores, não só da construção civil. Hoje, o que nós precisamos hoje no nosso estado? É geração de emprego. Geração de emprego é importante você abrir espaço para novas empresas. Hoje eu sou presidente do Sindicato da Construção Civil de Silves e Itapiranga, e quando nós começamos lá, os trabalhadores, as casas eram de madeira, tinha casa até ainda que ainda era de barro. E hoje você vê, eu tenho orgulho mesmo como trabalhador, porque eu sou conhecido como Maguila dentro da construção civil. Maguila, isso é um apelido? É um apelido. Maguila, bora lá ver minha casa, quando tu veio aqui a primeira vez, para te ver a diferença. Chego lá, minha casa... Aí ele diz, minha casa que era de madeira, estava para cair agora de alvenaria, de 2 pisos. Legal. Eu tenho a minha moto, minha esposa tem a moto dela, meu filho tem a moto dela, eu estou dando uma condição de vida melhor para minha família. Então, a geração de emprego, ela transforma a vida da nossa população. Então, é isso que nossa meta é isso. E também trazer melhorias não só para os trabalhadores da construção civil, porque o trabalhador da construção civil hoje, quando ele chega a uma certa idade, ele já não é mais necessário para o patrão. O patrão quer descartar. Então, e ele não consegue nem voltar ao mercado de trabalho depois dos 50. Hoje eles estão voltando porque eles estão com déficit de mão de obra. Certo. Mas quando a gente não está com esse déficit de mão de obra, o trabalhador acima dos 50 anos, ninguém mais quer contratar ele. O que acontece? Ele não consegue se aposentar, porque nós não temos uma aposentadoria especial,
e também ele não consegue um emprego. Nós temos muito exemplo de amigos nossos que trabalham no canteiro de obra, que para sustentar a família, o que ele foi fazer? Foi vender bolo na rua, foi vender água. Um bom profissional, mas não consegue emprego porque as empresas. Então, e o trabalhador da construção civil ele é muito castigado, porque nós trabalhamos muito no sol, Exato. carregamos muito peso, e quando tem o tempo da chuva, a gente trabalha na chuva, e quando chega um certo tempo, a gente não consegue se aposentar e nem consegue trabalho. E quando a gente consegue se aposentar, só é aposentadoria para gastar com remédio. Praticamente, né? É, só... Então, você está, por exemplo, levar para Brasília essa demanda, né, essa bandeira de uma aposentadoria especial para o trabalhador da construção civil? Exatamente. Assim como outras categorias já têm. Sim, por exemplo, o rodoviário tem, os próprios vigilantes já têm, até estavam derrubando, não sei se conseguiram derrubar, eu vou até pesquisar. Então, assim, os marítimos tinha, também foi derrubado, se não me engano. Então, mas o trabalhador ele precisa. Se um político, um deputado federal, estadual, um vereador, um desembargador, ele se aposenta com 40 e poucos anos, que estão no ar-condicionado direto, não carrega o peso, claro. Não é porque um trabalhador da construção civil ou um trabalhador de qualquer outra categoria que trabalha se esforçando não pode ter uma aposentadoria especial. Pois é, porque o trabalhador da construção civil, a gente sabe da parte física, né? Sim. Quer dizer, claro que tem a mental, tem a intelectual, né? A gente sabe disso, mas é realmente a parte física que conta. Exatamente. Porque ele tem que fazer coisas ali com o físico mesmo, é carregar tijolo, é carregar carrinho. Exatamente. E uma coisa também, sem perder esse foco com relação à Brasília, mas eu tenho visto também uma grande participação nas obras de mulheres. Sim. Isso também, de certa forma, a construção civil está de olho nisso também, né? Sim, nós temos várias mulheres que são bombeiro hidráulico, que são eletricista, pedreira, azulejista. Olha só. Nós temos mulheres aí que elas conseguem fazer até mais bem feito do que o próprio homem. Por isso que hoje tem muitas mulheres que hoje estão se enquadrando bem, não só na construção civil, como em todas as outras áreas, né? Claro. Então, assim, a gente tem incentivado muito essas situações que a mulher, como nós sempre falamos, no que ela achar que é de melhor para ela, ela também pode fazer. Então, nós estamos buscando isso, cada vez mais que a construção civil, ela não só a construção civil, porque também o profissional que é da área da montagem, que trabalha com solda, que trabalha dentro de uma caldeira lá, que é o caldeireiro. Então, ele também é um trabalhador que se esforça muito. Nós temos aí amigos nossos que são soldador que ficaram cegos novos por causa daquela, entendeu? Com trabalhar com solda, então tudo isso acarreta o trabalhador. Então, e a gente está buscando essas situações para que a gente possa... E tudo isso desemboca, de certa forma, nessa vontade aí de levar para Brasília. Você foi eleito lá, lutar, na verdade, brigar por esses direitos do trabalhador, não só do trabalhador da construção civil, mas nós tem demandas especiais aí, como essa que você falou da aposentadoria, mas do trabalhador de modo geral, né? Está precisando. E você seria esse representante? Sim, eu tenho andado aí em vários municípios, eu estou vendo aí os trabalhadores rurais, de pesca, os trabalhadores aí não tem, às vezes, onde expor a sua produção, e ramais são um dos piores que tem. O trabalhador não consegue ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que o nosso Estado ele era para ter isso, porque o nosso Estado ele não é tão grande assim que possa acarretar muitas demandas. Mas, infelizmente, o nosso Estado ele é um Estado esquecido pelos nossos governantes. E se a população ele não tirar essa venda dos olhos e buscar algo de melhor, nós vamos ver a mesma situação, brigando por algo melhor e não conseguindo. Então, tudo isso acarreta. Por exemplo, o produtor rural, ele
vai lá, faz o plantio, pode, mas ele vai vender para quem? Como é que ele vai tirar de lá da onde ele... Como é que ele vai... Exatamente, o escoamento da produção, rapaz, é um negócio impressionante. Precisa realmente ter essa atenção, né? Isso tudo serve como bandeira para o Carlos aí, para tentar trazer o eleitor para ele, para você, especificamente. É isso mesmo, então? É isso, eu sou a favor do trabalho, sou a favor que o trabalhador ele tenha esse respeito. Legal. Eu sou muito a favor que a BR-319 ela seja terminada, porque pronto ela está, falta só terminar. Claro. Eu sempre falo o seguinte, como é que consegue fazer uma hidrelétrica no Foz do Amapá, que vai ter que derrubar, desmatar, desapropriar várias... Desviar rio, e aí vai ser feito. E a BR-319, que ela já está pronta só para terminar e a gente não consegue. Então, tudo isso aí a gente tem que botar a nossa consciência que nós precisamos de algo que melhore a nossa vida. Não algo que venha só para dizer assim, eu vou fazer só em tempo de eleição. Só em tempo de eleição todo mundo promete tudo, mas não cumpre. Legal. Carlos, obrigado pela tua vinda até aqui. Eu queria que você levasse um grande abraço a todos os trabalhadores e a gente espera que esses mesmos trabalhadores reconheçam aí esse trabalho que você tem realizado à frente do sindicato e que a gente sabe, sozinho a gente não é nada, mas com certeza unidos, a união de todos, realmente a gente consegue muita coisa. Então a gente gostaria de te agradecer a tua vinda até aqui e falar, olha, o Jornal do Comércio está aqui à disposição para os eventos do sindicato. O sindicato, a gente sabe que o sindicato, de vez em quando, está realizando os eventos sociais aí. Então, pode mandar para a gente que a gente tem o maior prazer de divulgar. Tá certo, Carlos? Tá certo. Obrigado, eu lhe agradeço. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Agradeço às pessoas que trabalham comigo, as pessoas que confiam em mim, a nossa categoria, não só da construção civil, como da montagem, também como todos os trabalhadores. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa tarde e muito obrigado. Obrigado. E você, amigo telespectador aí, o nosso internauta, com certeza a gente agradece mais uma vez por ter ficado com a gente, dando o ar da sua graça aqui, da sua audiência, aqui no JC às 15. A gente promete voltar numa próxima edição. Até lá.